É assim que seu cachorro tá nesse verão, quando você não tosa ele. 47 graus na sombra e ele queimando. Você já ouviu falar que cachorro sente mais calor quando está peludo? Conhece alguém que ainda insiste nessa teoria? Você já deve ter visto o vídeo do gelo, em que uma pessoa coloca 2 pedras de gelo, cada uma em cada pote, e cobre o pote com o pelo. E no final do teste, mostra que ao deixar no sol, o pelo protegeu o gelo, fazendo com que o gelo ficasse íntegro. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu estou fazendo aqui um outro com o segundo teste que eu fiz, mas essa na verdade é uma interpretação errada, o teste está errado, a conclusão está correta, mas o teste está errado e vou explicar aqui por quê. Quando você tem o pelo em volta, ele isola essa pedra de gelo do ambiente e você impede o calor de fora de derreter o gelo. Só que não é isso que acontece com o seu cachorro. O seu cachorro, ele tem, na realidade, que perder calor para o ambiente, porque o cachorro tem 38 graus e meio dentro e 30, 35 graus fora, não importa, depende de com quem está, e o cachorro precisa perder calor, porque a maior fonte de aquecimento de nós, animais de sangue quente, não é a parte de fora, não é o sol. A maior fonte de aquecimento nossa é o nosso metabolismo. Então eu fiz um teste e coloquei 2 copos com água na metade, que é a continuação do teste lá daquele meu outro vídeo. Na hora que eu coloquei, um dos copos ficou com 41 graus e o outro ficou com 45 graus. Então uma diferença de 4 graus. E aí o que eu fiz? Eu coloquei o pote que estava mais frio, de 40 graus, dentro da cobertura de pelo e deixei o pote com 45 do lado de fora. Deixei isso por 10 minutos para ver. Então, repare, existe uma diferença de quase 4 graus Celsius. E eu coloquei o de 40 dentro e deixei para o lado de fora a exposição, sujeito à exposição, o copo mais quente. Depois de 10 minutos, o que será que aconteceu? Porque você pode pensar assim, Henrique, mas aquele outro vídeo que você fez não é a temperatura fisiológica do cachorro. A temperatura fisiológica é de 38 a 40 graus Celsius, aí seu animal vai ter uma crise de hipertermia. E eu simulei uma crise de hipertermia com um animal que está com 40 graus aí, e ele fica cheio de pelo dentro de casa, que é o que acontece aqui no copo, no balde que está com pelo, e um cachorro mais quente, que já teria morrido com 44, né? Mas um cachorro mais quente com 44 graus Celsius, sem pelo, do lado de fora, ali, onde ele pode trocar calor com o meio ambiente. Depois de 10 minutos, veja a temperatura que chegou. 10 minutos depois, a gente tem o copo do lado de fora, está com 37,7 graus, ou seja, ele passou de 44 para 37, e o copo que ficou do lado de dentro, com o pelo, ele continua com 40 graus. Então veja, o copo que está com pelo passou de 41 para 40, e o copo que estava do lado de fora passou de 44 para 37. Veja como tosar o seu cachorro melhor o conforto térmico dele. E aí eu utilizei esse termômetro de infravermelho, que ele dá uma diferença em relação ao outro, mas para você ver isso no seu cachorro aqui ativamente. Eu primeiro medi a temperatura da lateral dele, onde tem um pelo mais curto, e a temperatura deu 33 graus Celsius. E na hora que eu meço no dorso, a temperatura dá 31. Aí você fala, puxa vida, onde está tosado, a temperatura é 2 graus mais quente. Só que na realidade, na realidade isso é verdade. Só que não quer dizer que o cachorro está se aquecendo por ali. Você vê o calor porque ele está perdendo calor por ali. E é exatamente isso que ele precisa fazer. Agora veja, eu vou medir a temperatura da lateral dele mais uma vez, para a gente ter a confirmação, e dá 31,4. 32,6 na realidade. Aí depois eu meço a temperatura da barriguinha dele, ali no mesmo momento. E olha a diferença de temperatura que dá. 37,6. Então, 5 graus de diferença entre você medir a temperatura do pelo e medir a temperatura da barriga. Por que acontece isso? Porque a barriga não tem pelo e deixa o calor sair. Não é que a barriga do seu cachorro está mais quente, mas é que a barriga dele está fazendo troca de calor. E é por isso que você tem que tosar o seu cachorro no verão. Porque nós pegamos cães que não são para estar aqui no Brasil, como o meu é um Border Collie, ele não era para estar aqui, a gente importou este cachorro, e a gente importou essa raça, eu não importei o cachorro, comprei ele aqui, mas a gente importou a raça aqui para o Brasil, e essa raça ela foi desenvolvida para sobreviver a climas frios. E se você deixa esse animal aqui, com essa cobertura de pelo, você impede a troca de calor com o meio externo, e o cachorro fica retendo o calor dentro, como você pode ver na experiência que eu fiz. Então é muito importante você tosar todas essas raças que são raças com pelagem dupla. E aí se você quer ver e fala assim, Henrique, mas não sei o que, tem 1000 outros problemas, e você quer falar, por exemplo, de alopécia, comenta aqui que eu faço um vídeo sobre isso. Mas
aquele mito de que o pelo protege o cachorro do calor está errado, e eu já fiz infinitos vídeos sobre isso. Então, se você quiser ver mais conteúdo como esse, segue aqui, porque a gente fala de cachorro com ciência.